Meu namorado tinha um grupinho muito unido, 3 caras e uma garota. Antes mesmo de me levar para conhecê-los, ele me chamou para uma conversa tão séria que parecia mais um aviso. Se você mexer com a Lila de qualquer jeito, ele disse, me encarando, a gente termina. Na hora. Sem discussão. Eu a senti como a namorada mais obediente do mundo. Sorriso doce. Voz tranquila. Mas por dentro eu estava elétrica, porque se tem uma coisa que eu aprendi sobre a Intocável em grupo de amigos, é que ela sempre vem com regras. E regras sempre vem com rachaduras. Ele insistiu, como se estivesse fazendo um juramento sagrado. Mesmo você sendo minha namorada, a Lila é a prioridade absoluta no meu coração. Se você quer ficar comigo, você respeita ela. Você protege ela. Quando ele saiu, minhas colegas de quarto quase engasgaram de tanto rir. Você é a garota mais linda desse campus inteiro, uma delas disse, limpando lágrimas dos olhos. E você tá se diminuindo por causa de um cara e da princesinha preciosa dele. Você vai se arrepender disso. Elas saíram batendo a porta. Eu nem pisquei. Só peguei o braço do Lucas como se estivesse completamente encantada. Vamos, eu disse animada. Não vamos deixar seus amigos esperando. Quando a gente entrou, ela estava exatamente onde eu esperava, no centro do sofá, posando como se o lugar fosse dela. Vestido clarinho, rosto de anjo, aquele ar puro que faz os caras abaixarem o tom de voz sem nem perceber. 2 dos meninos sentados bem perto, um de cada lado, protetores e possessivos de um jeito nada discreto. Eu me preparei para a frieza e arrogância. Mas, no instante em que me viu, a Lila levantou num salto e veio até mim como se fossemos melhores amigas há anos. Você deve ser a nova namorada do Lucas. Ela guinchou, pegando as minhas mãos. Meu Deus, você é maravilhosa. Aí apontou, radiante. Esse é o Bruno e esse é o Caio. Ei, para de encarar e dá boas-vindas para nossa nova integrante. Bruno, óculos, postura educada, me deu um sorriso rápido que não chegou aos olhos. O aperto de mão foi curto, quase hesitante. Caio, cabelo curto, expressão dura, nem tentou esconder o julgamento. Cruzou os braços e me olhou como se eu não pertencesse ali. Eu umedeci os lábios e dei o meu sorriso mais grande e mais caloroso. A Lila continuou falando sem parar, ainda segurando minhas mãos como se estivesse me marcando. Então me conta, como é que uma garota como você cai pelo Lucas? O que você viu nele? O Lucas bagunçou o cabelo dela como se fosse a coisa mais natural do mundo. Depois tirou a jaqueta e colocou nos ombros dela. Você não tá se sentindo bem, né? Ele falou baixinho. Aqui, fica quentinha. O olhar da Lila correu pra mim na mesma hora, afiado por meio segundo, como se ela estivesse testando o ambiente. Não vai ter drama de ciúme aqui, né? O silêncio pesou. Lucas franziu a testa, desconfortável. Eu levantei uma sobrancelha, calma como vidro. Ciúme, eu disse leve. Claro que não. O Lucas me contou que você é tipo a irmãzinha de todo mundo. Agora que eu te conheci, eu entendo totalmente. Você é um amor. Faz sentido eles te tratarem como uma princesa. Bruno e Caio relaxaram na hora, como se eu tivesse dito a senha certa. A Lila travou por um batimento, quase imperceptível, e o sorriso dela voltou pro lugar. Nossa, ela disse, piscando com inocência. Você é tão diferente das outras. As ex do Lucas sempre competiam comigo sem motivo. Eu queria ser amiga, mas elas agiam como se eu fosse o problema. Aí ela suspirou e virou pro Lucas com uma cara de bronca teatral. Eu ainda não acredito que você caiu pela Marina. Ela disse, doce, mas com o veneno escondido. Ela deve ter algum truque. Eu sorri como se não tivesse ouvido a lâmina deslizando por trás das palavras. A comida chegou e a gente comeu enquanto a Lila falava sem parar, histórias, piadas, referências internas que me lembravam, o tempo todo, que eu era nova e ela já era da casa. Eu me mantive agradável, atenta, perfeita, mas eu estava observando, porque dava pra sentir por baixo da doçura, como peças sendo empurradas pro lugar. Aí, do nada, a Lila soltou um gritinho. Um pouco de caldo quente espirrou no colo dela. Ela segurou o vestido, o rosto se contraindo de incômodo. Eu me inclinei por instinto. Você tá? Lucas se moveu rápido, entrando na minha frente tão abruptamente que eu perdi o equilíbrio e acabei no chão. Bruno levantou num salto. Eu sabia, ele disparou. Ela fez a boazinha e agora tá mostrando quem é de verdade. A voz do Caio veio fria e reta. A gente prometeu que ia proteger a Lila. Lucas olhou pra mim, o maxilar travado. Marina, ele disse. Pede desculpa. Agora. A Lila se encostou no Lucas, toda frágil e inocente. E por trás do ombro dele, ela me deu um sorrisinho minúsculo, vitorioso. A maioria das garotas teria levantado e ido embora. Eu não. Eu deixei meus olhos encherem na hora. Apertei uma mão no peito como se estivesse sem ar. Me desculpa, eu disse, a voz tremendo. Eu não vi você quando estiquei a mão pro pote. Eu nunca faria isso de propósito. Eu realmente quero me dar bem. Eu quero ser sua amiga. Eu olhei pra ela como se ela fosse a única capaz de me salvar. Você me perdoa, né? A Lila enrijeceu, como se a minha reação não estivesse no roteiro dela. Aí forçou um sorriso, daqueles que repuxam no canto. Claro, ela disse rápido. Gente, não briguem. A Marina não fez por mal. Eu me encostei no Lucas, com lágrimas escorrendo. Pela primeira vez, culpa atravessou o rosto dele. O braço dele me apertou, como se ele percebesse que tinha passado do ponto. Ele abriu a boca para falar, mas a Lila interrompeu suave. Vamos terminar de comer e depois ir pra piscina. E virou pra ele, brilhante de novo. Lucas, você ia me ensinar a nadar, lembra? Eu comprei um biquíni novo. E pronto. O foco mudou. Talheres tilintaram. Cadeiras arrastaram. Bruno já estava de pé. Bora. Caio foi atrás sem nem olhar pra mim.
Eles se juntaram ao redor dela como se ela fosse a atração principal, me deixando para trás como um detalhe. Lucas me lançou um olhar rápido, quase de desculpa, mas a Lila já estava grudada no braço dele, falando de natação como se nada tivesse acontecido. Na piscina, ela apareceu com um biquíni floral bem comportado e se prendeu no Lucas sem hesitar. No instante em que os dedos do pé tocaram na água, ela deu um gritinho e subiu no colo dele, braços no pescoço dele como se fosse o normal. Eu saí com o meu biquíni, mais ousado, mais confiante, daqueles que naturalmente chamam atenção. E chamou. 2 caras ali perto olharam. Eu mantive a voz calma. Lucas, eu também não nado muito bem. Você pode me ensinar? Todo mundo virou. Lucas hesitou. Por um segundo, afrouxou o abraço na Lila e começou a vir na minha direção. Aí a Lila segurou a mão dele, sorrindo doce. Desculpa, Marina, ela disse leve. Hoje o Lucas tá comigo. Lucas coçou o nariz, evitando meus olhos. Eu prometi primeiro pra Lila. Só, espera um pouco. E lá foram eles, ela rindo e agarrada nele o tempo inteiro. Eu fiquei sozinha na borda da piscina, vendo ele brincar de salvador pra uma garota que não estava em perigo, só exigindo atenção. Foi aí que um desconhecido nadou mais perto, apoiando os braços na beirada perto de mim. Oi, ele disse com um sorriso fácil. Quer ajuda? A cabeça do Lucas virou num estalo. Ela é minha namorada. Ele latiu. Cai fora. O cara olhou Lucas de cima a baixo e depois olhou a Lila praticamente colada nele. Ele riu, baixinho. Você gosta de ter tudo ao mesmo tempo. O que você tá insinuando? Lucas retrucou. A Lila é como uma irmã pra mim. Uma irmã, o cara disse, cético. Não parece. Eu quase ri. Em vez disso, sorri educada. Obrigada, mas eu tô bem. Ele deu de ombros e se afastou. A oferta tá de pé. Lucas nadou até mim, irritado. Esses caras não têm boas intenções, ele disse seco. Toma mais cuidado. Eu baixei os olhos, fazendo a quietinha, fazendo a insegura. Mas por dentro, eu estava cansada. Como ele estava ocupado guardando a Lila, eu inclinei a cabeça e disse baixinho. Talvez o Bruno ou o Caio possam me ajudar. Eles são seus amigos de verdade, né? Bruno, sentado perto, levantou o olhar de supetão. O que te faz pensar que a gente tá aqui pra te babar? Ele zombou. Eu sorri, inocente. Então me mostra. Caio resmungou alguma coisa, irritado, mas os dois acabaram me ajudando a entrar na água, mantendo distância, duros e desconfortáveis. De mais longe, a voz da Lila cortou o ar, doce mas afiada. Lucas, ela chamou. Presta atenção. Foi aí que eu reparei, o Lucas continuava olhando pra mim. De novo e de novo. Mesmo quando a Lila puxava ele de volta, o foco dele desviava. O sorriso dela começou a repuxar. Eu pisquei devagar e deixei minha perna dar uma cãibra. Só o suficiente. Eu inclinei o corpo e acabei nos braços do Bruno. Ele congelou. Desculpa, eu sussurrei. Tá doendo, eu esqueci de alongar. Caio hesitou, então nadou mais perto, aliviando a tensão da minha panturrilha com cuidado, como se tivesse medo de chegar muito perto. Aí a voz da Lila soou alta e afiada. Bruno! Bruno se assustou e se afastou rápido demais, nadando de volta para ela. A perda súbita de apoio fez eu afundar por um segundo antes de me firmar, tossindo de leve enquanto agarrava a borda. Na confusão, eu esbarrei no Caio, perto o suficiente para ele desviar o rosto na hora, claramente sem jeito. Quando eu saí, com água pingando do meu cabelo, o Caio não encarava meus olhos. O Bruno olhava reto para frente. E a Lila veio marchando, a doçura mal segurando a irritação. Marina, ela disse, contida, você é a namorada do Lucas. Por que você tá tão grudada no Bruno? Eu enxuguei o rosto devagar, ainda tossindo um pouco, mais envergonhada do que qualquer outra coisa. Eu tava escorregando, eu disse baixo. Agarrei a primeira coisa que achei. Desculpa se pareceu estranho. Lucas entrou na hora, maxilar travado. Lila, a Marina realmente teve cãibra. Eu vi. A cabeça dela virou para ele, olhos arregalados, mágoa surgindo no rosto como um reflexo treinado. Eu não tava acusando ela. Ela disse suave. Eu só tô preocupada. Ela é tão confiante. E o Bruno e o Caio são homens. As coisas são mal interpretadas tão fácil. Bruno endireitou, defensivo. Não aconteceu nada. Para de distorcer. Caio não disse nada. Só saiu da piscina, pegou uma toalha e manteve o rosto virado. As pontas das orelhas estavam vermelhas. Eu abracei meus próprios braços, ombros levemente curvados, como se eu quisesse sumir. Eu não queria causar problema, eu disse. Se eu deixei alguém desconfortável, a culpa é minha. O ar mudou. Esse era o problema da estratégia da Lila. Ela só funcionava quando a outra garota revidava. Quando a outra garota pedia desculpa, assumia a culpa e continuava calma. O script não batia como deveria. Lucas soltou o ar com força, esfregando as têmporas. Dá pra gente só relaxar. Era pra ser divertido. A Lila assentiu na hora, se apertando mais nele. Claro, eu só não quero que mal-entendidos prejudiquem o grupo. O olhar dela passou por mim, afiado por um instante, e depois ela sorriu. Talvez a Marina devesse ficar sentada um pouco. Ela disse doce. A água pode ser perigosa quando você tá cansada. Tradução, fica no seu lugar. Eu sorri de volta. Você tem razão. Eu não quero ser um peso. Eu me enrolei na toalha e sentei numa espreguiçadeira, rolando o celular em silêncio enquanto eles voltavam para a água. Por fora, provavelmente parecia que eu tinha sido colocada de castigo. Por dentro, eu estava contando. Porque depois que você percebe, não tem como desver. O Lucas continuava me olhando. Não abertamente, só olhares rápidos, checando se eu ainda estava ali. Quando a Lila puxava o braço dele, ele voltava a dar atenção, mas só por um momento. A Lila percebeu também.
A risada dela ficou mais alta. Os movimentos, maiores. Ela precisava de ajuda o tempo todo, forçando o foco dele de volta para ela, de novo e de novo. Quando a gente saiu da piscina, a tensão estava grossa o suficiente para ter gosto. À noite, Lucas me levou de volta pro dormitório. O carro ficou silencioso por um bom tempo, quebrado só pelo som do motor. Até que ele falou: Marina, hoje foi difícil para você. Eu sei. Eu olhei pela janela, a voz calma. Tá tudo bem. Eu entendo. Ele franziu a testa. Entende o quê? Que a Lila vem em primeiro lugar. Eu disse simples. Você me disse isso desde o começo. Ele apertou o volante. Não é assim. Eu virei o rosto, genuinamente curiosa. Não é. Ele não respondeu na hora. Quando a gente era criança, ele disse por fim, eu, o Bruno e o Caio ficamos presos num incêndio num acampamento de férias. A Lila voltou para dentro para pedir ajuda. Ela inalou muita fumaça. Por isso ela ainda tem problemas respiratórios. A gente prometeu que ia sempre proteger ela. Eu amoleci de verdade. Não era teatro, era interesse real. Isso explica muita coisa, eu disse baixo. Ele relaxou, como se um peso saísse. Você entende, né? Entendo, eu disse. Eu não vou competir com isso. A mão dele achou a minha, apertando com carinho. Você é diferente das outras. Elas nunca entenderam. Eu sorri, mas não disse nada. Diferente. Ai, Lucas. Você não fazia ideia. Na semana seguinte, a Lila me chamou para sair, só nós duas. Um passeio de compras, coisa de meninas. Eu sabia que era um teste. Talvez até uma armadilha. Eu aceitei com entusiasmo. A gente se encontrou no shopping de luxo no centro. Ela de vestido branco simples, angelical como sempre. Eu de jeans e uma blusa ajustada, casual, mas confiante. Marina, ela acenou, vindo me abraçar. Eu tô tão feliz que você veio. Eu quero muito que a gente seja amiga. Eu também, eu disse, abraçando de volta enquanto observava os olhos dela. Eles estavam medindo, calculando. A gente entrou em várias lojas, experimentou roupas. Ela insistia em peças mais comportadas para mim, suéteres largos, saias longas. Isso ia ficar tão elegante em você, ela dizia, mostrando uma. Eu sorria, experimentava, e depois escolhia outra coisa. Algo mais marcante. Algo que parecia comigo. O sorriso dela apertava a cada vez. Quase invisível. Mas eu via tudo. No café, ela foi direto no pescoço. Marina, você ama mesmo o Lucas? Ou é porque ele é bonito e popular? Pergunta a armadilha. Eu amo. Eu disse simples. Mas amor cresce com o tempo, não cresce. Agora eu tô me apaixonando. Todo dia, um pouco mais. Ela assentiu devagar. E não te incomoda? Ele me colocar em primeiro lugar. Deveria. Eu inclinei a cabeça. Você salvou a vida dele. Você é família pra ele. Eu respeito isso. Eu sou só a namorada dele. Por enquanto. Os olhos dela afiaram. Por enquanto. Ué, eu dei de ombros. Relacionamentos ou crescem ou acabam, né? Eu espero que a gente cresça. Mas se o Lucas não conseguir abrir espaço pra mim na vida dele, então talvez a gente não seja pra ser. Ela relaxou, achando que tinha ganhado. Você é tão madura, ela disse. As outras namoradas dele sempre tinham ciúme. Talvez elas se sentissem ameaçadas porque o Lucas fazia elas se sentirem pequenas. Eu respondi com suavidade. Se um cara te faz sentir segura, por que você teria ciúme? Ela não teve resposta. Ponto pra mim. Quando a trilha de fim de semana chegou, eu já conhecia o padrão. A Lila precisava de ajuda em cada parte mais íngreme. Agarrava o Lucas, depois o Bruno, depois o Caio. Eles revezavam ao redor dela como se ela fosse de vidro. Eu subia firme sozinha. Eu era atlética. Só nunca fiz propaganda disso. No meio do caminho, a Lila sentou, ofegante. Eu preciso parar, ela disse. A altitude tá afetando meus pulmões. Na hora, os três ficaram em cima. Eu fiquei um pouco afastada, bebendo água, observando. Não era sobre fraqueza. Era sobre controle. E controle só funciona enquanto todo mundo continua fazendo o papel que recebeu. Eu já estava reescrevendo o meu. Eu deixei eles cuidarem dela. Garrafas apareceram. Jaquetas foram colocadas nos ombros dela. Bruno se agachou perto, atento. Lucas ajoelhou ao lado, falando baixo, acalmando. Caio ficou atrás, tenso, olhando ao redor como se o perigo pudesse surgir do nada. Ninguém olhou pra mim, o que era ótimo. Eu dei mais um gole de água e continuei andando. Marina, espera. Lucas chamou. Eu virei, sorrindo leve. Eu vou só um pouco mais na frente e espero vocês. Vão com calma. Bruno franziu. Não é seguro ir sozinha. Eu vou ficar bem, eu disse. Dá pra ver a trilha direitinho. Eu acenei e segui, sem dar tempo de discutirem. Passos vieram atrás de mim alguns minutos depois. Alguém devia ir com você. Eu diminui e virei o suficiente para ver o Caio vindo trotando, um pouco ofegante. Os óculos embaçados, o maxilar tenso. Eu sorri, preocupado comigo. Ele ajustou a armação, desconfortável. O Lucas perderia a cabeça se acontecesse alguma coisa com você. Que atencioso, eu disse, e continuei andando. A gente ficou em silêncio por um tempo. A trilha estreitou, a floresta ficou mais quieta, o ar mais fino. Parecia que a gente tinha sido recortado para fora do barulho do grupo. Sem performance, sem plateia. Depois de alguns minutos, eu quebrei o silêncio. Sobre a piscina, eu disse casual. Desculpa o clima estranho. As orelhas dele ficaram vermelhas na hora. Foi um acidente. Foi, eu olhei de canto. Ele parou. O que você tá tentando fazer? Eu parei também, virando para ele de frente. Como assim? Com a gente, ele disse. Com a Lila. Qual é o seu jogo? Eu ri baixo. Você acha que isso é um jogo? Não é.
Os olhos dele estavam afiados por trás das lentes. Você não é como as outras. Você tá observando tudo. Medindo. O que você quer? Garoto esperto. Eu dei um passo mais perto, calma o suficiente para deixar ele inquieto. Você tá certo, eu disse baixo. Eu tô observando. Mas não pelo que você tá pensando. Então pelo quê? Eu tô tentando descobrir se o Lucas vale a pena, eu disse. Se isso tudo vale a pena. Eu apontei de leve para trás, onde as vozes do grupo chegavam abafadas. Eu tô tentando descobrir se eu quero construir algo real com um cara que desaparece toda vez que outra pessoa estala os dedos. Ele piscou, sem esperar honestidade. E, eu continuei. Eu tô tentando descobrir se a Lila é mesmo esse anjo frágil que vocês acham, ou se ela aprendeu exatamente como manter vocês girando em volta. O ar dele travou. Isso é perigoso de dizer. Perigoso é fingir que não vê o que tá na sua cara, eu respondi. Vozes se aproximaram. O momento quebrou. A gente voltou a andar, mas alguma coisa tinha mudado. No topo, a vista era um mar de montanhas sob um céu azul pálido. Eu tirei o celular e fiz algumas fotos, respirando o silêncio. Caio ficou mais afastado, tenso. Por fim, ele perguntou. Por que você veio mesmo com o Lucas? Porque ele me chamou, eu disse. Porque ele é encantador quando não tá preso no modo salvador. Eu encarei ele direto. E talvez porque eu fiquei curiosa para ver que tipo de pessoa consegue manter 3 homens adultos tão devotos. Ela salvou nossas vidas, ele disse seco. Eu sei, eu respondi, sentando numa pedra. O Lucas me contou. E isso é admirável. De verdade. Eu olhei para as montanhas. Mas foi anos atrás. Até quando vocês vão deixar um momento definir o resto das vidas de vocês? Ele não respondeu. Os outros chegaram logo depois. A Lila se encostou no Bruno, tremendo de forma dramática. Foi tão difícil, ela murmurou. Eu não sei se consigo descer. Lucas ficou preocupado. A gente pode pegar outro caminho. É mais longo, mas mais fácil. Eu me levantei, me alongando. A vista aqui em cima é incrível. Valeu a subida. A Lila olhou para mim, depois pro Caio ali perto do meu lado. Os olhos dela estreitaram um pouco. Caio, ela perguntou baixinho, você se divertiu sozinho com a Marina? O jeito que ela falou, mágoa encamada sob doçura, foi perfeito. Bruno enrijeceu. Caio, você devia trazer ela de volta, não? Tá tudo bem, eu interrompi com suavidade. Eu pedi pra ele vir comigo. Eu não quis atrapalhar enquanto vocês cuidavam da Lila. Lucas franziu a testa. Não é assim que funciona, Marina. A gente tinha que fazer as coisas juntos. Juntos? Eu levantei uma sobrancelha. Você tava ocupado. Eu me adaptei. A Lila balançou de leve e Lucas a segurou na hora. Ela me olhou com olhos grandes, desculpando. Marina, me desculpa eu sempre ocupar tanto a atenção do Lucas. Eu não quero ficar entre vocês. Você não fica, eu disse doce. O Lucas escolhe onde colocar a atenção dele. Isso é com ele, não com você. O rosto do Lucas escureceu. E eu respeito as escolhas dele, eu acrescentei, calma. Você é importante pra ele. Desarmei. A Lila ficou frustrada. A pressão dela só funcionava quando eu reagia como ela queria. Na descida, eu fiquei mais perto do grupo. Uns 20 minutos depois, meu pé escorregou em pedras soltas. Eu desequilibrei. Teria caído feio se o Caio não me segurasse. Cuidado, ele disse baixo. A gente se separou rápido, mas o momento ficou no ar. Lucas viu. A Lila também. E, pela primeira vez desde que eu conheci ela, o sorriso dela não voltou de imediato. Ótimo. Que as rachaduras apareçam. Quando a gente chegou ao estacionamento, a Lila parecia exausta de um jeito que não tinha nada a ver com a trilha. Vamos pra minha casa, ela disse do nada. A gente toma banho e pede comida. Tá todo mundo imundo. Ninguém discutiu. O apartamento dela era exatamente como eu imaginava. Enorme, moderno, impecável. Caro de um jeito silencioso, que não precisa se exibir. Ela assumiu o controle na hora. Bruno, banheiro principal. Caio, o de hóspedes. Lucas, você sabe onde fica tudo? Aí virou pra mim, sorrindo. Marina, você pode usar o banheirinho de hóspedes. As toalhas limpas ficam embaixo da pia. Não o melhor. Não o espaçoso. A menor opção. Eu assenti, grata por fora. Perfeito, obrigada. Depois do meu banho, eu percebi que não tinha roupa limpa. Eu me enrolei na toalha e abri a porta só um pouquinho. Lila, você tem alguma coisa que eu possa pegar emprestado? Ela apareceu com um moletom enorme e uma calça de moletom bem larga. Isso deve servir, ela disse. Não ia. Ia me engolir. Eu agradeci com carinho e fechei a porta. Aí eu fiz uma escolha. Vesti a calça e coloquei uma blusinha simples que dava pra usar com conforto. E saí. Lila, eu chamei leve. Você tem uma coisa um pouco menor. Isso aqui ficou gigante. Eu parei no meio da frase. Os 3 estavam na sala. Os 3 viraram. Lucas travou. Bruno engasgou com a bebida. Caio desviou o olhar na mesma hora, as orelhas vermelhas. O rosto da Lila oscilou, surpresa, irritação, e então controle voltando pro lugar. Meu Deus, me desculpa, eu disse rápido, puxando o moletom pra cima e recuando um passo. Eu não percebi que vocês já estavam aqui. Eu voltei pro banheiro, o coração acelerado, não de nervosismo, mas de satisfação ao ver o tempo dela falhar. Quando eu voltei completamente vestida, o clima tinha mudado. Lucas me puxou de lado. Marina, ele murmurou, tenso. Só, toma mais cuidado, tá? Eu olhei pra ele, suave e sincera. Eu não queria deixar as coisas estranhas. Os ombros dele relaxaram um pouco. Eu sei. Quando eu me juntei aos outros, a Lila sentou entre Bruno e Caio no sofá, delicada e pequena. Ela sorriu pra mim, mas os olhos estavam frios. Melhorou, Marina. Muito melhor, obrigada.
O jantar foi pedido. A Lila quis comida chinesa, então foi comida chinesa. Quando chegou, ela mesma serviu todo mundo, como anfitriã, como cuidadora, como rainha definindo porções. Quando chegou minha vez, meu prato ficou visivelmente menor. Ah, desculpa, ela disse doce. Isso tá bom. Perfeito, eu disse leve. Eu nem tô com tanta fome. Lucas franziu a testa pro meu prato, depois pros outros. Sem perguntar, ele colocou um pouco da comida dele no meu prato. Os achis da Lila pararam no ar. Lucas, ela disse gentil, eu te dei essa quantidade por um motivo. Você precisa comer bem depois da trilha. A Marina precisa comer também, ele respondeu simples. Por um segundo, a sala prendeu a respiração. Aí a Lila riu. Você tem razão. Eu não pensei. Marina, pega o que você quiser das travessas. Eu sorri. Obrigada. Mais tarde, enquanto os outros conversavam, eu andei pelo corredor. Fotos por toda parte. Lila com os 3, crianças, adolescentes, mais recentes. Em toda foto, ela era o centro. Eles ao redor como satélites. Não tinha uma única foto de nenhum deles com outras namoradas. Nada de baile, nada de ex, nada. Só Lila. Procurando o banheiro, uma voz perguntou. Eu virei. Caio estava no fim do corredor. Já fui, eu disse. Só olhando as fotos. Vocês parecem felizes. A expressão dele era indecifrável. Depois do jantar, a Lila sugeriu um filme. Ela montou um ninho na sala e acabou encaixada entre Lucas e Bruno no sofá principal. Eu e Caio ficamos no outro sofá. No meio do filme, eu levantei. Vou ao banheiro. Eu não fui longe antes de passos virem atrás. Marina. Eu virei. Caio. Oi. Ele hesitou. Sobre mais cedo, a trilha, a piscina, eu não quero mal-entendidos. Eu também não, eu disse calma. Você tem sido respeitoso. Ele assentiu, aliviado. Da sala, a voz da Lila ecoou pelo corredor. Lucas, onde você foi? Eu olhei pro Caio, depois na direção da voz. Parece que estão precisando de você, eu disse leve. Ele se afastou na hora. Eu vi ele ir e sorri pra mim mesma. Porque eu não precisava brigar. Eu não precisava acusar. Eu não precisava expor nada ainda. Eu só precisava existir. E deixar o resto sentir. Mais tarde, a Lila pediu pra todo mundo dormir lá. Ofereceu o quarto de hóspedes pra mim e pro Lucas com um sorriso rápido demais, brilhante demais. Eu reconheci a armadilha na hora. Se eu ficasse, eu ia ser observada, testada, provocada. Se eu fosse embora, eu pareceria deslocada. Eu sorri mesmo assim. Que gentil, eu disse. Mas eu tenho aula cedo. Lucas, você fica. Eu pego um carro. Lucas balançou a cabeça. Não, eu não vou deixar você voltar sozinha a essa hora. O rosto da Lila oscilou. Mas, Lucas, ela disse baixinho, você prometeu que a gente ia fazer panqueca de manhã. Ele travou. O momento ficou suspenso, pesado e revelador. Eu facilitei. Fica, eu disse gentil. Faz panqueca. Eu vou ficar bem. Antes de Lucas discutir, Bruno levantou. Eu levo ela, ele disse. Eu já estava pensando em ir embora mesmo. Até eu me surpreendi. No elevador, descendo, Bruno finalmente falou. O Caio me contou o que você disse, ele murmurou. Sobre a Lila. Eu mantive a voz firme. E aí? Eu acho que você tá errada, ele disse no automático, mas hesitou. Mas, você tá me fazendo questionar coisas que eu nunca questionei. Tipo o quê? Tipo porque nenhum de nós teve um relacionamento de verdade que durasse, ele disse. Tipo porque a gente mora todo mundo a 10 minutos dela. Tipo porque toda vez que um de nós tenta construir algo fora do grupo, alguma coisa acontece. Ele apertou o volante. Ela salvou nossas vidas. Eu sei, eu disse baixo. E vocês continuam dizendo isso como se explicasse tudo. Ele não respondeu. Ele me deixou no dormitório e esperou eu entrar antes de ir embora. Na manhã seguinte, Lucas mandou mensagem para saber se eu tinha chegado bem. Depois perguntou se a gente podia conversar. Eu disse que sim. 2 dias depois, Lila chamou todo mundo para um brunch, lugar público, testemunhas, ambiente controlado. Ela estava de rosa clarinho, cabelo perfeito, sorriso fácil. Abraçou Lucas com força e depois virou para mim como se nunca tivesse existido tensão. Marina, eu tava torcendo para você vir. Eu também tava, eu respondi, agradável. Enquanto a gente comia, eu notei algo sutil. Lucas não estava totalmente relaxado mais. Ele ria, mas checava minha reação. Ele ouvia a Lila, mas olhava para mim depois, como se estivesse medindo alguma coisa. E a Lila percebeu isso também. Quando a conta chegou, Lucas pegou. Eu pago. A Lila franziu de leve. Não, você pagou da última vez. Deixa eu. Tá tudo bem, ele disse. Eu quero. Ela hesitou um segundo a mais do que deveria, e sorriu. Se você insiste. Quando a gente levantou para ir embora, ela enlaçou o braço no dele, possessiva. Eu fico tão feliz que vocês ainda estão aqui. Ela disse calorosa. Às vezes eu fico com medo das coisas mudarem. Eu sorri para ela. Elas sempre mudam, eu disse. É assim que as pessoas crescem. Os olhos dela prenderam nos meus. Alguma coisa não dita passou entre nós. Isso já não era sobre ciúme. Era sobre controle. E ela sentia que estava escorregando. Naquela noite, Lucas veio ao meu dormitório, inquieto. Marina, posso te perguntar uma coisa? Qualquer coisa. Ele hesitou. Você acha que eu coloco a Lila acima de todo mundo? Eu estudei o rosto dele. Eu acho, eu disse devagar, que você coloca os sentimentos dela acima dos seus. Ele engoliu em seco. E acima dos seus e dos meus? Às vezes, eu admiti, suave. Ele assentiu, como se doesse, mas não surpreendesse. Eu não quero te perder, ele disse. Eu apertei a mão dele.
Eu não quero me perder. Depois disso, as coisas mudaram, mas não de um jeito explosivo. Lucas começou a hesitar antes de responder às mensagens da Lila. Parou de reorganizar o dia inteiro por reflexo. Coisas pequenas. Coisas perigosas. A Lila se ajustou na mesma hora. Dor de cabeça. Cansaço do nada. Uma noite ruim que exigia companhia. Numa quinta-feira, Lucas cancelou nosso jantar. Eu tô muito desculpado, ele disse. A Lila tá com falta de ar de novo. Eu não discuti. Não acusei. Espero que ela fique bem, eu disse com sinceridade. Você quer que eu leve alguma coisa? Houve uma pausa. Não, ele disse rápido. Ela só quer que seja a gente. A gente. Não você. Só a gente. Quando a ligação acabou, eu não senti raiva. Eu senti prontidão. No fim de semana, a Lila fez outro jantar pequeno. Só os 4, e eu. Sem convidados. Sem mundo lá fora. Durante a refeição, ela puxou o assunto do incêndio no acampamento. A mesa ficou quieta do jeito de sempre. Eu ainda sonho com isso às vezes, ela disse baixo. Às vezes eu acordo e não consigo respirar, e sinto que eu tô de volta lá. Lucas pegou a mão dela no automático. Eu esperei. Então eu disse com suavidade. Deve ser muito pesado carregar isso sozinha. Você já conversou com um profissional sobre isso. Não porque você é fraca, mas porque você merece paz. A palavra profissional caiu errado. A Lila piscou. Eu não gosto de estranhos mexendo no meu passado. Faz sentido, eu assenti. Mas a dor não some só porque a gente protege ela. Bruno se mexeu, desconfortável. Ela não precisa disso. Eu olhei pra ele, calma. Como você sabe? Ele não teve resposta. A Lila riu baixinho. Tudo bem. A Marina estuda psicologia. Ela não consegue evitar. Eu sorri. Talvez. Mas eu não rótulo as pessoas que eu me importo. Eu só percebo padrões. Foi a primeira rachadura real. Porque o Lucas olhou pra mim naquele momento, não defensivo. Curioso. O ponto de ruptura não veio de mim. Veio da Lila indo longe demais. Aconteceu depois que eu e Lucas finalmente conseguimos um encontro de verdade, só nós dois, sem grupo, sem interrupção. Por algumas horas, pareceu um namoro normal. No dia seguinte, o grupo entrou em modo emergência de novo. A Lila disse que teve uma noite aterrorizante, algo estranho perto do apartamento dela, barulhos, medo, pânico. Os detalhes eram confusos, mas o efeito foi imediato. Os caras voltaram pro modo rotação, como se tivessem sido treinados. E, de repente, eu quase não via meu namorado. Eu não chorei, não gritei, não exigi que ele escolhesse. Eu sorri e disse que entendia. Minha colega de quarto me encarou como se eu fosse maluca. Você tá lidando bem demais com isso. Eu não tô lidando, eu disse. Eu tô observando. Uma noite, eu apareci na casa da Lila com comida e um sorriso simpático. Eu pensei em fazer companhia pra vocês dois, eu disse. A Lila me recebeu como uma anfitriã em palco. Lucas pareceu aliviado, como se ele quisesse tanto que desse certo que aceitaria qualquer versão de paz. Mais tarde, quando ficou quieto, eu perguntei ao Caio uma coisa simples. Alguém checou as câmeras do prédio? O síndico? Alguma coisa? Caio piscou. Eu achei que isso já tinha sido resolvido. Suposições são como padrões sobrevivem, eu disse baixo. Ele não gostou, mas eu vi a semente cair. Alguns dias depois, eu e Lucas fomos a um show. Estava perfeito, até o celular dele começar a tocar de novo. De novo. De novo. Ele recusou. Aí Bruno ligou. Aí Caio. Por fim, ele atendeu, o rosto perdendo a cor. Eu tô indo, ele disse. 20 minutos. Ele olhou pra mim, culpa nos olhos. Vai, eu disse. Ele saiu correndo. Eu fiquei no meio da multidão, encarando as luzes do palco como se tivessem ficado um pouco mais frias. Na manhã seguinte, Lucas veio ao meu dormitório, exausto. Eu preciso falar com você, ele disse, a voz crua. A Lila me falou que eu não devia te ver tanto. Eu não reagi. Só observei o rosto dele. Ela disse que você tá desestabilizando o grupo. Ele continuou. Que eu mudei. Você sente que mudou? Eu perguntei baixo. Ele hesitou. Aí disse, quase chocado com a própria honestidade. Eu sinto que eu finalmente tô pensando. Essa frase mudou tudo. Alguns dias depois, a Lila chamou a gente de novo. Dessa vez, ela sentou como se fosse uma intervenção. Eu sinto que as coisas estão mudando, ela disse, mãos dobradas. E eu não entendo por quê. Ela olhou direto pra mim. Eu fiz alguma coisa errada, Marina. Todo mundo olhou pra mim. Eu poderia ter suavizado. Eu não suavizei. Não, eu disse calma. Você fez exatamente o que sempre funcionou. O sorriso dela congelou. Eu não entendo. Acho que entende, eu respondi. Só não gosta de ouvir em voz alta. Lucas puxou o ar, Marina. Não, eu disse gentil, levantando a mão. Se isso vai acontecer, precisa ser honesto. Eu virei pra Lila. Você não pede ajuda, eu disse. Você cria situações em que dizer, não parece cruel. Bruno levantou de repente. Isso é injusto. É, eu perguntei. Quando foi a última vez que algum de vocês tomou uma decisão sem checar antes como a Lila ia se sentir? Ninguém respondeu. Os olhos da Lila encheram de lágrimas. Então agora eu sou a vilã. Não, eu disse. Você é o centro. E centros não gostam quando a gravidade enfraquece. Lucas engoliu em seco, como se alguém tivesse apertado um machucado que ele fingia não existir. Você me fez sentir que eu tinha que escolher, ele disse devagar, olhando pra ela. Entre a Marina e você. A cabeça da Lila virou num estalo. Eu nunca disse isso. Não precisava. Ele respondeu, a voz baixa, mas firme. Você deixou claro o que aconteceria se eu não fizesse. Silêncio. Bruno saiu primeiro,
com raiva e abalado. Caio foi logo atrás, quieto como sempre, olhos baixos como se finalmente tivesse percebido o formato de uma gaiola. A Lila ficou congelada no sofá, lágrimas no rosto, mas, pela primeira vez, ninguém correu para consertar. Lucas ficou. Ele olhou para ela com algo que parecia luto. Eu te amo, ele disse. Mas eu não posso continuar vivendo assim. Ela balançou a cabeça. Você tá escolhendo ela. Lucas soltou o ar não. Eu tô me escolhendo. Eu não falei nada. Eu não precisava. Lá fora depois, Lucas passou as mãos no rosto, atordoado. Eu me sinto um idiota, ele sussurrou. Você não é, eu disse. Você foi leal a alguém que te salvou. Eu deixei essa lealdade me cegar, ele admitiu. Para o que ela fazia. Para como eu te tratei. Ele me olhou, os olhos úmidos e honestos. Marina, me desculpa, por te fazer sentir que você era sempre a segunda. Eu assenti uma vez. Eu sei. Ele engoliu em seco. Eu quero fazer melhor. Não só falar. Fazer de verdade. Então faz, eu disse. Limites. De verdade. Tempo para nós. Um relacionamento que não dependa de emergências. Ele assentiu. Eu vou. O ajuste não foi fácil. Foi estranho. Desaprender sempre é. A Lila começou a receber apoio real fora do grupo. Os meninos pararam de agir no piloto automático. Bruno começou a construir uma vida além da órbita. Caio encontrou coisas que ele gostava que não tinham nada a ver com o humor da Lila. Lucas aprendeu como é dizer não, e sobreviver a isso. A gente ainda se via às vezes em grupo, mas não tinha mais o mesmo formato. Tinha espaço para respirar. Meses depois, sentados com Lucas no mesmo parque onde a gente teve as conversas mais difíceis, ele pegou minhas mãos. Eu achava que amor era obrigação, ele disse baixo. Que se você devia algo para alguém, tinha que pagar para sempre. Eu observei o rosto dele. E agora? Agora eu acho que amor é uma escolha, ele disse. Todo dia. E eu quero te escolher, com uma vida que seja de verdade nossa. Eu não fingi que isso resolvia tudo num instante. Mas importava. Porque quando o padrão fica visível, quando você dá nome a ele, você não consegue voltar atrás. E a Lila, ela sentiu isso também. Aquele foi o começo do fim da história antiga. E o começo de algo que, pela primeira vez, tinha chance de ser real. Tá gostando do vídeo? Então dá essa força, deixa seu like, segue o canal e ativa as notificações. Sua interação ajuda muito a gente a continuar trazendo histórias assim.